Fala pessoal, duas notícias aqui, pelo menos pra mim boas, tá? O Bruno Tabata ele não foi relacionado ontem pro jogo contra o Bolívar e isso aí aumentou a possibilidade dele de ser negociado, tá? Segundo o próprio GE aqui afirmou, o Palmeiras já enxerga aqui com bons olhos as sondagens para a janela de transferências que abre agora no dia 2 de julho e fecha no dia 3 de agosto. Então o Palmeiras tem um meizinho aí para comprar e vender jogadores, tá? Ele não foi relacionado ontem para a partida contra o Bolívar, né? E aí vocês perguntam, nossa, ele não foi relacionado, ele estava com lesão, o que aconteceu? Como o próprio Globo Esporte noticia aqui, ó, ele participou do treino de sexta, né? Tanto que ele participou do treino de sexta da Academia de Futebol e a escolha por não levá-lo ao banco de reserva gerou dúvidas nos torcedores, tá? Então, pode ser que ele saia mesmo, realmente, né? Ainda não há, porém, nenhuma tratativa em andamento e ele chegou do Sporting de Portugal, ele era o 12º jogador lá. E ele chegou aqui, confesso pra vocês, fiquei muito esperançoso com a chegada dele, né? Então, como próprio aqui GE noticia, ó, com a abertura da janela, o mercado internacional já tá começando a se movimentar também. E pra mim, cara, vou falar a real pra vocês aqui, vender ele pro próprio Sport, tentar revender ele pro próprio Sport seria uma boa, porque ele saiu bem visto de lá do Sport, né? Ele era o 12º jogador lá, entrava todo jogo, lá pelo menos ele parecia ser um cara que tentava alguma coisa, mas aqui no Palmeiras ele até chegou a esboçar uma boa fase ali no comecinho do ano no Paulista, infelizmente teve uma lesão e aí azedou o caldo, né? Aí sempre quando ele entra, a galera acaba pegando um pouco no pé, palmeirense já é corneteiro, mas ele também não fez para se ajudar, né? Pelo menos não demonstra futebol para se ajudar. E aqui números, né? Números do Tabata, que assim, estatística por estatística não quer dizer nada, né? Não adianta a gente chegar com estatística aqui e apresentar números por números secos. E o que a gente tem que enxergar também é o desempenho dentro de campo. E dentro de campo ele não apresenta nada de diferente, né? Por ser meia, por ser aquele cara contratado para fazer a do Scarpa, pode jogar tanto centralizado quanto aberto. Ele confessa para você que ele joga mais aberto, né? Justamente pela concorrência altíssima do Veiga. E o Tabata ele acaba sendo, era para ser aquele cara para tirar um coelho da cartola, né? E nada demais. 10 meses de Palmeiras aí, nada demais, ó. Aqui os números dele. Ele foi comprado em agosto do ano passado por 5 milhões de euros, 26 milhões na época. É uma grana boa se investir. Ele assinou até 5 de junho de 2026. O camisa 11 tem 32 jogos, 12 como titular, 2 gols e 1 assistência pelo Palmeiras. É um número baixo, vai? É um número baixo. Mas aqui falando de número isolado, né? As atuações também não convencem. Em 2023 são 17 jogos, 7 como titular e 2 gols. Contratado para assumir o lugar do Gustavo Scarpa, justamente o que eu comentei com vocês. Mas realmente é isso. Essa é a primeira notícia, tá? Bruno Tabata aí, Palmeiras provavelmente deve ouvir uma proposta por ele aí na janela de transferência. A outra é dos nossos amigos do nosso palestra aqui, ó, que é Cruzeiro. Cruzeiro já faz consulta pelo Rafael Navarro, né? O Palmeiras inclusive vendeu o Giovani para equilibrar as contas, né? Para fazer a roda girar, porque o time do Palmeiras também é muito caro. Então acabou precisando vender para equalizar as contas ali, para pagar Gustavo Gomes, para pagar salário de Dudu, né? Esses caras realmente são caros. A estrutura do Palmeiras é caro, né? Para pagar o próprio Abel também. Então o Palmeiras tem uma estrutura hoje muito cara. E o NP trouxe aqui pra gente, ó, que na janela de transferências que abrirá no próximo dia 3 de julho, na próxima segunda-feira, por não ter 8 jogos no Brasileirão, o atleta estará livre para trocar de clube. O atacante soma apenas 3 partidas nessa edição, ou seja, tem muita margem aí para se negociar, tá? Ó, essa não é a primeira vez a sondagem do Clube Mineiro ao atleta de 23 anos. Em dezembro de 22, na última janela de transferências, o centroavante foi alvo do time de Ronaldo Fenômeno, mas a negociação não avançou. Além da Raposo Internacional eu sei também, eu já consultei uma fonte que eu sabia desse interesse do Internacional pelo nosso Navarro aí. E, cara, na boa, o que eu enxergo aqui desses dois, tá? Se o Palmeiras pretender abrir o bolso e trazer os jogadores, acho extremamente válido emprestar os dois, tá? Emprestar e possivelmente vender, tá? No caso do Navarro, tanto do Navarro quanto do Tabata, os dois não mostraram ao que vieram ainda, né? O Navarro ainda deixou seus golzinhos, né? Fez gol em Libertadores, jogou um joguinho ou outro, mas de nível de atuação, falando de nível de atuação, nenhum dos dois nunca me convenceu. Tá? As atuações dos dois foram péssimas, cara. Não digo a do Navarro principalmente, né? A última partida do Navarro contra o Fortaleza, cara, foi assim
foi de você ficar traumatizado, essa é a real. Ele saiu machucado ainda, né? Mas foi traumatizante a última partida do Navarro. Então o que eu penso? Que seria de muita valia emprestar os dois, justamente para o Palmeiras conseguir contratar jogadores. O Palmeiras vai ter, por exemplo, se empresta ou vende esses dois jogadores. O Palmeiras vendeu bem o Wesley, né? O Palmeiras conseguiu vender bem o Wesley pro Cruzeiro. E é um jogador que o Palmeiras não usava mais, né? Não tinha ido bem, né? Estava sendo pouco utilizado pelo Abel. E acabou vendendo bem. Vendeu bem pro Cruzeiro. E esse caso pode se aplicar tanto ao Tabata quanto ao Navarro, que, na boa, pra mim, eu acho que já deu os dois. Eles estão numa rotação muito abaixo do time do Palmeiras. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Pode ser que, no Cruzeiro o Navarro coma a bola, né? Comece a jogar de titular e coma a bola. Pode ser que o Tabata volte pro Sporting e volte a jogar bola, sabe? Que o Tabata vá pro Galo e comece a jogar bola, não sei. Sabe? Mas hoje, no time do Palmeiras, nessa rotação, nesse estilo que o Palmeiras joga, não tá cabendo os caras ali, sabe? Eu sinto que eles estão numa rotação, eles estão num nível muito abaixo dos jogadores, principalmente dos titulares do Palmeiras, né? O banco de reserva do Palmeiras, confesso pra vocês que nunca me convenceu, né? O Palmeiras precisa se reforçar bem pro banco de reservas. Então, eu vejo com muito bons olhos aqui essas duas notícias, essas duas possíveis negociações, né? Mas e vocês? O que vocês acham aí, cara? Vocês emprestariam, venderiam Tabata e Navarro? Acha que os caras ainda podem se recuperar? Vocês acreditam no efeito Veiga, né? Porque muita gente fala, né? Não, mas espera aí, o Veiga também demorou um tempão. Mas, cara, o Veiga é a exceção, né? O Veiga é a exceção da exceção. A gente teve Borja, que a gente insistiu bastante e não virou nada, e o Borja custou caro. Lucas Lima, que a gente insistiu também e custou caro. O próprio Matheus Fernandes, né, voltou, o Palmeiras recomprou ele do Barcelona e trouxe ele de volta, não sei se comprou, não vou lembrar se comprou do Barcelona, também não deu nada. Mas enfim, o fato é que esses caras que você insiste, depois de muito tempo ele volta a dar resultado, eles são exceções, né? Que foi o caso que o pessoal costuma pegar do Veiga aí como regra. Mas o que vocês pensam aí? Deixa nos comentários, você negociaria esses dois jogadores? Deixa nos comentários aí. Se você não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.